Graça e paz, amados. Bom, como o pastor havia dito, né, eu vou dividir um pouco com os irmãos, né, a minha experiência, o que Deus fez na minha vida. Muitos não conhecem, de fato, alguns que me acompanham há muito tempo já sabem. Desde já eu quero repreender aqui, né, todo o espírito de piedade, de adoração ou de qualquer outro sentimento que não seja exclusivamente adorar e exaltar o nome do Senhor. Porque é para Ele, tudo é por Ele e é por Ele que eu estou aqui também. E conversando com Deus, né, na minha busca para o que dizer aqui, porque a gente sempre tem que, eu sempre aprendi isso, que a gente tem que iniciar com uma palavra, ter um tópico, né, ter um tema. E eu falei assim, Jesus, o que dizer? Qual personagem da Bíblia eu vou enquadrar na minha história, né? São tantos, eu particularmente tenho alguns, José, Moisés, que foram pessoas usadas por Deus, mas ninguém melhor para nos dizer e para se adequar a tudo que eu tenho para falar é o nosso Jesus. Porque Ele, mais do que ninguém, sabe o que é sofrer, o que é ser humilhado, o que é ser ferido, o que é ser desprezado. Preferiram a um assassino do que a Ele, né? E eu quero falar isso dele também e introduzir aqui a minha história e fazer com que vocês participem dela, amém? E o que Jesus me disse, falou ao meu espírito foi: Jesus conhece a sua dor e Ele pode te curar e Ele quer te curar, basta você querer, amém? Vamos abrir a Bíblia em Mateus. Não repare que eu sou um pouco agitada, falo um pouco rápido. Mas Deus fez cada um do seu jeito, né? Amém? Mateus 27, 26. Em diante, né? Amém? Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. No 28, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha, fizeram uma coroa de ramos cheio de espinhos e o puseram na sua cabeça e o colocaram um bastão em sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Cuspiam nele, pegavam um bastão e o batiam em sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para crucificarem. Ou seja, nosso Jesus, ele foi escoteado, cuspiram, bateram nele. E ele conhece a nossa dor. E por mais que eu fosse criada num lar evangélico, eu conhecia o Deus dos meus pais. Mas eu não conhecia o meu Deus, o Deus da Ellen. E aqui eu tenho duas etapas na minha vida. É a Ellen, a qual foram feitas feridas que causaram nela. E a Ellen, depois de todo o processo que Deus fez e as minhas escolhas. Para começar, assim, o meu nascimento já foi muito complicado, né? Eu nasci, minha mãe demorou, acho que 42 semanas, né? Então, nas 42 semanas ela não conseguia me ter. Então, eu já nasci praticamente morta. Teve muita dificuldade para eu vir ao mundo. E ali, depois eu entendi, né, que ali já foi gerado o espírito de morte na minha vida. E assim eu cresci ali naquele meio. A minha família era uma família totalmente desestruturada. Eu era órfã de pais vivos. Minha mãe era uma pessoa muito doente, sempre foi. E a gente não tinha aquele convívio de pai, de mãe. E fisicamente eu era muito parecida com ela. E aos 6, 7 anos de idade, eu sofri abuso por parte de 3 tios da minha família que convivia comigo. E eu era sozinha, eu não tinha ninguém. Naquela época, hoje em dia a gente tem mais recursos, né? Hoje as crianças podem falar, podem dizer, podem
denunciar, mas na minha época não tinha isso. E, além de tudo, de eu ter medo, eu não tinha apoio de pai, de mãe, eu não sabia com quem falar, e eu sofria tudo aquilo sozinha. E não era uma vez, era frequente, eram abusos frequentes. E me tornei uma criança totalmente desestruturada. Eu era uma criança totalmente rebelde, porque havia algo dentro de mim que eu não podia falar. E aquilo, né, no meu espírito espiritual, mexia, né, comigo. Logo após, aos 8 anos, 9 anos de idade, a gente descobriu que minha mãe tinha lúpus. E os abusos continuavam e tal. Ela tinha lúpus. Lúpus é uma doença inflamatória, né? Quem não conhece, uma doença inflamatória, né, da pele, e alguns órgãos também é comprometido. E ela sentia muita dor. Depois a gente foi entender por quê. Ela não conseguia andar, não podia tocar nela. E a gente, desde pequena, eu e mais 2 irmãos, né, que somos em 3, a gente que fazia os trabalhos de casa, ajudava. Desde pequena eu sabia cozinhar, sabia arrumar uma casa. E aí, aos 9 anos, ela veio a falecer do lúpus. E ali foi a minha primeira perda que eu tive. Já não tinha os pais, né, porque não tinha uma família estruturada, era briga o tempo todo. E, com isso, a morte da minha mãe. E aí, depois que minha mãe faleceu, a minha avó, parte de pai, me pegou para criar. Foi onde eu me livrei desses abusos. Só que eu cresci muito ferida, né? Eu tornei uma adolescente muito rebelde, depressiva, chorava o tempo todo. E sempre ouvia vozes que dizia, se joga dali, enfia a faca aqui, espírito de morte, né? E eu não entendia por que eu ouvia aquilo. E sempre nas minhas coisas que eu fazia, era tudo, eu nunca achava capaz. E com a adolescência, eu sofri bullying, né? Por ser muito magra, por ser diferente, por não ter, por ser vir de uma família muito humilde. Então eu não, às vezes eu ia para a escola, mas não ia, porque eu não aguentava sofrer bullying. Eu apanhava, organizavam rodinhas para bater em mim, e aquilo foi uma tortura na minha adolescência. E com o passar do tempo, me cheguei à minha família materna, né, que eu tinha me afastado devido à morte da minha mãe, fui morar com a minha avó paterna. E aí eu comecei a frequentar, ia à igreja deles, né, porque eles tinham uma igreja. Mas eu ia por ir, né, para estar perto dos meus primos, das minhas primas, né, perto das minhas tias lá. E lá, eu, totalmente ferida, não tinha intimidade nenhuma com Deus, eu comecei a me entrosar com as pessoas, descobri o meu chamado para dança, né? Comecei a dançar com a minha tia lá, mas nunca foi me ensinado a importância de estar no altar, a dedicação, a busca, o buscar o Senhor para estar em cima do altar. E foi uma coisa assim, natural, eu fazia para me distrair, porque eu não conhecia Deus. Eu ouvia falar de Deus, mas que Deus é esse que deixa eu sofrer abusos, que mata minha mãe, né, que deixa eu sofrer bullying, que deixa eu ficar depressiva, que me faz querer me matar? E lá na igreja, como toda adolescente, né, tem os seus grupinhos, eu sempre não tinha grupinho nenhum. E aí surgiu um garoto. E aí, aquele garoto tinha os meninos, né, e tinha ele. Aí você já sabe, né? Eu era aquela menina tímida, achava feia, pior que todo mundo. Nunca na minha vida aquele menino poderia, né, se interessar por mim. Mas aconteceu dele se interessar e tal, e a gente, e aí ele falava de, vamos orar, vamos, né, tal, vamos buscar. Eu falei, mas buscar quem, né? Enfim. E ali, com isso, a gente foi se aproximando, conheci a família dele, né? E aí eu, nova, né? Porque eu comecei a ser adulta muito cedo. E aos meus 17 anos a gente se casou.
E eu achei que, como eu nunca tinha família, eu nunca tinha formado, né? Não sabia o que era família, minha família era totalmente desestruturada. Eu falei assim, agora eu formei minha família, agora eu vou ter a minha família. E aí eu fui morar com ele, com os pais dele, mas aí foi a minha decadência também. No primeiro mês de casamento, ele começou a falar alto comigo, começou a gritar. Com 2 meses, eu fiquei grávida do meu filho. E tudo era motivo dele querer falar alto comigo. Primeiro foi falar alto. Depois começou a jogar coisas em mim. Eu não tinha paz na minha gestação. Eu vivia correndo para baixo e para cima, fugindo das coisas que ele tacava em mim. Eu só vivia com a barriga machucada. Minha avó me ligava, por que você não vem aqui? Como que eu ia lá, toda machucada, com a barriga queimada, com corte na barriga. Eu passei muito mal minha gestação toda, vomitei, os 9 meses. Aí você imagina, eu passando mal ali, vomitando e tendo que correr dele, porque ele queria me bater. Eu caía diversas vezes. Eu não perdi meu filho pelo milagre de Deus. E ele vinha me pedir perdão, mas ele continuava as agressões, tudo era motivo. Ele agarrava no pescoço, puxava meu cabelo. E aí eu fui ganhar meu filho. Graças a Deus foi um parto normal, não sofri nada. E uns 2, 3 meses dele nascido, a gente teve um pouco de paz. Com 4 meses de idade dele, né, que ele nasceu, ele chegou, eu não sei, eu não tenho muita, como que eu posso dizer? Eu não conheço muito essa questão de drogas, se me perguntar, eu não sei. Mas para mim ele era um usuário, porque ele vivia fora o dia todo, voltava agressivo, de manhã cedo, muito agitado. E um belo dia desses, eu estava amamentando, e ele chegou agitado. Cada época ele focava numa coisa, e nessa época era de montar aquários, né? E aí ele tinha perdido uma peça de aquário. E ele queria que eu soubesse onde estava essa peça, mas eu não sabia. E aí ele chegou e falou assim, cadê a peça do aquário que eu guardei não sei aonde? Eu falei assim, eu não sei, eu não vi. Aí ele falou assim, você sabe? Eu falei assim, eu não sei. Aí eu continuei amamentando. Ele rodou a casa inteira, voltou e falou assim, você sabe e você vai me dizer. Mas pensa num homem endemoniado, com o olho vermelho. Você não via que era uma pessoa normal. Estava tomado pelo espírito do mal. Eu falei assim, eu não sei onde está. Eu falei assim, normal, eu não sei onde está. Ele me pegou pelos cabelos. Eu sempre tive cabelo comprido. Ele pegou meus cabelos, me puxou para o quarto dos pais. Pegou meu filho de 4 meses, jogou ele no sofá, me trancou dentro do quarto da mãe. Pegou uma faca, que ele tinha um punhal de facas, uma menor, uma média e uma grande. Ele pegou a maior, foi para dentro do quarto da mãe dele, comigo, e falou assim, hoje você morre. Aí eu fiquei acuada no canto, falei assim, mas por que você vai fazer isso? Eu não sei, mas eu quero te matar. Eu tenho ódio de você. E eu ficava, Senhor, o que está acontecendo? Não foi isso que eu esperava, não foi isso que eu quis. Aí eu comecei a chamar por Deus, né? Aí ele falou assim, não adianta você clamar por esse Deus, que ele não vai te ouvir. A mãe dele começou a bater na porta, não faz isso, você vai estragar a sua vida, vai estragar a vida dela. E ele não tinha como deter aquilo. Era eu, ele e Deus. E aí ele começou a ficar agitado, porque ele não conseguia, ele queria enfiar a faca em mim, não conseguia, chegou a apontar aqui, eu tenho até uma marca aqui, ele afundou a faca em mim e falando que você vai morrer hoje, você vai morrer hoje. Eu falei assim, eu não vou morrer hoje, só se Deus quiser. E aí eu falei assim, Senhor, eu não te conheço, eu não sei nem como te falar. Eu falando meus pensamentos, né? Mas se o Senhor me livrar daqui, eu vou querer te conhecer, vou querer te conhecer. E ele falava assim, para de chamar esse Deus, para de falar desse Deus. Ele ficava mais agitado. E aí teve uma hora que ele começou a falar, ele mesmo falando com alguma, mas depois eu descobri que era espiritual aquilo. Ele, não, eu vou matar ela. E aí ele não conseguia fazer isso, ele foi num travesseiro e começou a faquear o travesseiro. E daí ele falou assim, aí ele não conseguiu, ele ficou com muito ódio.
e eu chorava, a mãe batendo na porta. Só sei que ele bateu com a porta, agarrou no pescoço da mãe e falou assim, tira ela daqui agora, eu não quero mais olhar para a cara dela, nem dessa criança. E daí eu fui e voltei para a casa da minha avó. Eu fiquei sem saber o que dizer para ela, né? Eu falei, o que eu vou dizer para minha avó? Até porque ela participou de tudo. Ele se mostrava uma pessoa muito feliz, muito dócil, né? Muito amigo, muito carinhoso comigo, né? Com a minha família. E aí eu falei assim, vó, eu voltei para casa. Aí eu falei que eu não queria mais ficar casada. Inventei uma história. E ela faleceu sem saber o porquê que eu saí daquela casa. E ali, irmãos, eu voltei a ficar muito deprimida com aquilo que tinha acontecido. E ao longo do tempo, o meu filho foi crescendo. Com 4 anos de idade, 3 anos de idade ele na escola, a professora me chamou. Ele sempre estudou, assim, a família dele sempre me deu suporte para ele estudar nas melhores escolas. E a diretora me chamou e falou assim, mãe, há algo errado com seu filho. Eu falei assim, mas nunca desconfiei de nada. Aí ela falou assim, não, tem algo errado com ele. Ele não consegue aprender nada, ele não consegue memorizar nada. E eu comecei a levar ele no especialista, né? Neuro. Cheguei lá, o neuro falou assim, expliquei para ele a situação, ele falou assim, você teve algum... Sua gravidez foi muito conturbada, né? Eu falei assim, foi, bastante. Ele falou assim, então, geralmente quando você tem uma gravidez muito conturbada, atrapalha um pouco no desenvolvimento do bebê, né? E tal. Aí eu falei assim, mas eu achava que não tinha nada a ver o que estava falando. Ele falou assim, vamos fazer um exame, vamos fazer um eletroencefalograma e vamos ver o que tem no cérebro do seu filho. Aí eu fui fazer o eletro dele. Quando eu peguei o resultado, o médico falou assim, olha, mãe, o seu filho tem um irritativozinho no cérebro do lado direito. Ou seja, o cérebro dele funciona de um lado, do outro não. Então ele aprende, depois dá um apagão, tipo uma amnésia. Eu tenho que te falar, mas o seu filho não vai aprender nada. Quando ele crescer, isso vai piorar, ele vai ficar uma criança bobada. Ele vai crescer, mas a mente dele vai continuar sendo infantil. Aquilo caiu como uma bomba para mim. Eu falei assim, não é possível. E tudo por conta de coisas que aconteceu, né, comigo lá. Eu falei assim, Deus, eu não posso acreditar que o Senhor, mais uma vez, vai me dar mais uma luta, né? E aí eu falei assim, comecei a querer buscar o Deus que eu não conhecia, que eu não ouvia, eu só ouvia falar, mas não conhecia. E foi nesse tempo que a minha tia me chamou para a igreja e comecei a fazer com ela. Ela falou assim, vamos fazer jejum, vamos orar, vou pedir para orar para você. Eu falei assim, mas como é que faz jejum? Aí ela me explicou, eu falei assim, tá, vamos fazer. E eu falei assim, Deus, eu peço, eu ajoelhei, falei assim, eu não posso aceitar isso, meu filho não merece isso, ele não tem culpa disso. E eu orando, Deus usou uma pessoa e falou assim comigo. Ali foi quando eu comecei a entender que Deus me amava e que Deus queria fazer algo comigo. Alô, som. Filha, eu sei do que você passou, eu estava lá. Eu segurei a mão daquele homem para não te matar, porque eu tenho algo para você, eu vou te usar. E aí eu comecei a chorar. E ele falou assim, você não me conhece ainda, mas eu vou me revelar a você. E do seu filho, eu estou cuidando. Irmãos, na outra semana, eu voltei no médico, repeti os exames, e ele havia sido curado. Não havia mais nada no cérebro do meu filho. E a médica falou assim, não, mas não vamos tomar só um remedinho para poder evitar alguma coisa. Eu falei assim, não, eu não vou dar remédio a ele. Aí ela falou assim, você já sabe, mãe, dá remedinho a ele. Aí eu falei assim, eu comecei a dar. Mas eu senti algo em mim e falei assim, se Deus o curou, ele não vai precisar de remédio. Ele tomou por 3 meses um remédio de tarja preta. Ele começou a ficar muito agressivo, muito agitado, estava fazendo o efeito contrário. Eu falei assim, Deus, em nome de Jesus, eu não vou dar mais esse remédio a ele, ele não vai precisar mais tomar esse remédio. E aí, pela honra e glória do Senhor Jesus, eu não dei. E hoje ele é um homem feito já, né? Já tem seus 14 anos.
não tem... Engraçado que, né, o médico falou assim, olha, ele não vai aprender, ele não vai ler, ele não vai memorizar, não vai gravar. E hoje, o menino é autodidata em relação a memorizar as coisas. Ele sabe tudo em inglês, sem ter aula, de ler, de ouvir, de ler. Eu até, às vezes, falo assim, vamos no cinema ver um filme legendado para você, né, ativar, né, essa boa memória que ele tem. Aí ele começa a ler para mim. Eu não sei nada de inglês. Se você perguntar o que é uma raia, eu nem sei o que é raia. Mas ele, tudo que tinha, ele falou, mãe, o cara vai fazer isso, o cara vai fazer aquilo, ele agora vai falar o segredo. Então, assim, mesmo eu sem conhecer o Deus, mas pela minha fé, e também pelo plano que Deus tinha na minha vida, desde o meu nascimento, Deus fez a obra na vida do meu filho. E ali comecei a entender quem era Deus na minha vida. Só que eu precisava ser curada das minhas feridas. Eu era curada, eu ainda era ferida. Eu ainda me lembrava dos meus abusos, das agressões que eu sofri, do espírito de morte que eu tinha, da vontade de morrer, da vontade de chorar o tempo todo. Eu era uma pessoa muito deprimida, eu não acreditava em mim. Sempre eu ouvia falar assim, você nunca vai ser ninguém, você sempre vai ser isso aí. Então eu sempre cresci acreditando nisso. E eu precisava ser curada. E eu passar com o tempo, eu fui fazer uma cura interior, né? Não sei se você já ouviu falar de veredas. Fui fazer o veredas. Ali foi uma coisa tremenda, né? Deus falou muito ao meu coração. Ele me mostrou o porquê de tudo. Ali eu perdoei aqueles que me feriram. Ali eu me perdoei também. E entendi que eu tinha um chamado. E Deus restaurou a minha vida ali naquele lugar. E hoje eu entendo o porquê disso tudo, né? Às vezes a gente passa por algumas situações e fala, por que Deus, né? Mas sempre tem um porquê do Senhor. Às vezes você não vai saber na hora, mas depois você vai entender. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu entendo. Mas aí tem a questão de que a gente é curado, mas nem sempre a gente fica, né? Eu estava lendo a passagem na Bíblia, quando Jesus curava, né, as pessoas que chegavam a Ele, nem todos o seguiam, né? Às vezes Jesus curava e eles iam embora. E foi isso que aconteceu na minha vida. Jesus havia me restaurado. Eu comecei a frequentar uma igreja e comecei a falar da minha vida, do meu ministério, do que tinha acontecido comigo, como eu estou falando aqui hoje. Mas não era a hora de Deus. Às vezes a gente acha que né? Às vezes a gente tem dom, a gente sabe cantar, a gente sabe pregar, mas a gente acha que a gente está apto a fazer aquilo. A gente não espera a vontade de Deus. E acaba a gente ultrapassando a vontade de Deus, e a gente acaba caindo por algo que a gente não esperou. E foi isso que aconteceu. Na empolgação de querer falar, eu nunca tive a intenção de me aparecer, sempre entendi que quem tem que aparecer é Deus. Mas eu acho que naquela euforia de querer dizer o que Deus fez, que Deus me curou, e eu fui assim e tal, e eu comecei né? A minha família começou a ver, né? Pai de mãe começou a ver o que Deus tinha feito na minha vida, me convidaram para ir lá na igreja, fui, foi tremendo também. Deus fez muita coisa ali, Deus curou muita gente. Eu não sei te dizer como que aconteceu, porque não é mérito nosso, né? Só por Deus mesmo. Só que eu ainda não tinha a maturidade de entender quais são as pessoas que chega para você para o bem ou para o mal, né? E ali eu me decepcionei muito também, fiquei muito ferida ali por conta de uma situação. Quando o pastor pregou sobre a questão de igrejas que se preocupam com dinheiro e não com pessoas, foi o que eu passei ali, né? Preferi o dinheiro do que pessoas. E eu fui muito ferida. E ali eu falei assim, dali eu falei assim, agora, depois de tudo que aconteceu, Deus me curou, Deus fez, aconteceu, e eu fui machucada de novo, e aí voltou tudo aquela Ellen do passado,
que ninguém nunca vai gostar de mim pelo que eu sou, sempre vão me julgar pelo que eu fui, e sempre vou ser aquela Ellen, aquela menina que sofria abusos, que eu só sirvo para isso, que eu nunca vou ser usada, ou que Deus nunca vai fazer nada na minha vida, ou que ninguém vai me ver como uma serva do Senhor, como alguém que Deus vai usar, né? Sempre o diabo, quando a gente não tem os pés firmados na rocha ou em Jesus, quando a gente não conhece Jesus, né, e o projeto da sua salvação, a gente fica assim, né? Porque eu conhecia Deus, mas eu não conhecia o Filho. E quando a gente conhece o Filho, quando a gente ama Jesus, quando a gente conhece o Pai, o Filho, a gente entende o propósito do Filho, e a gente quer viver com o Filho, e a gente não larga do Filho. E com isso, a gente quebranta o coração do Pai, né? E aí eu falei assim, quer saber? Agora eu vou para o mundão. Até então, eu não tinha me permitido fazer isso, né? Assim, conhecer o mundão. Eu fui para o mundo mesmo. Fui com força. Eu comecei a beber, não fumava, mas eu comecei a beber. Não queria saber de mais nada. Eu queria, falei assim, então eu vou ser essa Ellie mesmo que todo mundo diz que eu sou. Eu nasci para isso mesmo. Eu nunca, então não vai olhar como objeto, não como pessoa. Então eu vou me entregar. E comecei. E ali começou a vir coisas de família, heranças, né, de família em relação à bebida. E eu quase fiquei alcoólatra, porque eu me entreguei mesmo ao vício da bebida. E com isso, eu conheci uma outra pessoa. Mas, dessa vez, é a Ellen da segunda etapa. Eu escolhi isso. Porque tem feridas, queridos, que a gente passa, a gente não entende por que passou. Mas tem feridas que a gente procura elas, né? Que são consequências das nossas escolhas. E eu escolhi, era uma escolha que eu tinha feito e que havia consequências. E ali eu conheci uma pessoa, eu decidi conhecê-la, eu falei assim, olha, não quero saber de família, não quero saber quem você é, não quero saber se você acredita em Deus ou não, eu quero viver o momento, eu quero curtir o momento, já que é para ser assim, eu vou curtir o momento. E, mais uma vez, eu tive a escolha que eu fiz, veio as consequências, né? Quais foram as consequências? Foi quando eu descobri que estava grávida da Maitê. Eu fui abandonada, a Maitê foi rejeitada, e agora eu quero honrar o meu pastor. Que no momento mais difícil na minha vida, onde eu não tinha mais ninguém. Tinha amigos, mas eu tinha vergonha de procurá-los. Porque eu achava que como que pode uma pessoa que Deus curou tanto, né, que entendia tanto de Deus, que tinha vivido tanta coisa. Porque eu vivi muita coisa depois na igreja e tinha caído tão feio assim, né? Tinha se permitido cair tão feio assim. E eu não me perdoava por isso. E eu tinha vergonha, eu me isolei, eu fiquei muito mal. Mas eu não podia fazer nada. Nunca na minha vida eu iria tirar a vida da minha filha, né? Eu ia assumi-la. E aí foi onde eu encontrei, eu não sei se o Patrick vai lembrar disso, mas foi onde eu encontrei o Patrick e acho que o Davi, perto do meu trabalho ali. E aí eles começaram, a gente conversou, ele estava lavando o carro, né? E eu saí dali, já tinha acontecido a situação, já tinha descoberto, já tinha sido abandonada. Mas eu não culpava a pessoa em si. Eu me culpava porque eu escolhi, né? Foi uma escolha minha. E aí o Patrick falou assim, e aí? Ele já me chamava de, e aí, gatona, tudo bem? Como é que você está? Não sei o quê. Eu não estou bem, aquela coisa toda. Ele falou assim, cara, eu estou na igreja do pastor Jorge, não sei o quê. Vamos para lá é tremendo, pastor Jorge, negão, abençoado, não sei o quê. Aí eu falei assim, não quero... Eu não quero saber de igreja mais não. Não quero saber de igreja, eu não quero saber de pastor. Eu nunca tive pastor na minha vida. Tive pastor, meu pai era pastor, meu avô era pastor, e eu nunca tive um pastor. Eu nunca tive uma igreja, eu nunca tive uma igreja que eu chamasse de casa, né? E aí eu falei assim, não, eu não quero conhecer ninguém não. Eu realmente não conheci o pastor Jorge, né? Que pena de ter conhecido antes. Mas eu não conheci o pastor Jorge. Até porque eu não me envolvia muito nessas coisas. E a Patrick, não, toma aqui o telefone dele. Conversa com ele, não sei o que. Eu acho que eu nem contei para a Patrick o que estava acontecendo, ele só me falou. E aí eu em casa, depois eu saí do trabalho
de tarde, cheguei a casa e Deus falava no meu coração assim, porque Deus fala, gente, apesar de você, se você tiver sensibilidade, Deus fala com você, mesmo você em pecado, mesmo você distante. Não há nada que te separe do amor de Deus. E aí, quando você tem, né, quando Deus tem um propósito na sua vida. E aí eu falei assim, Deus falou no meu coração, manda mensagem para ele, fala com ele. Aí eu falei assim, meu Deus, mas como que eu vou falar para o pastor? Para pastor, olha, é isso. Como é que eu vou falar para um pastor assim? E aí eu tomei coragem e falei assim, pastor Jorge, você não me conhece, mas um amigo me deu seu telefone, não sei se você vai lembrar disso. Não. Mas um amigo meu me mandou seu telefone e eu queria que você orasse por mim, porque eu não contei, lógico, a história toda, porque era muito longa, mas eu falei só o que tinha acontecido. Aconteceu isso. Eu estou grávida e fui abandonada, mas eu me culpo muito porque foi a escolha que eu fiz e eu não sei o que fazer. Graças a Deus, a minha avó sempre foi uma mulher muito sábia, né? E eu tinha muito medo da reação dela. Eu sempre tive muito medo de magoar minha avó, porque quando eu perdi minha mãe, ela, né, foi o meu alicerce. Tudo aquilo que eu tinha de amor, de mãe, eu, né, passei para ela. E aí ela falou assim, minha filha, ela falou assim, ai meu Deus, eu tô com você, pode ficar tranquila. Quando ela soube que é uma menina, então ela falou assim, não, eu vou amar nós vamos cuidar dela, não se importa, eu tô com você. Só que não, assim, por mais que era muito válido, né, aquela coisa toda, eu queria me sentir perdoada, eu não me sentia perdoada. E aí eu falei com o pastor Jorge e ele falou assim, sem me conhecer, mas por que eu quero falar isso? Porque às vezes a gente idealiza um pastor, né? Às vezes ele dá suas... Fala aqui, né tio? Mas é um pastor de muito amor, gente. Muito, ele ama muito os filhos, né? E ele fez o papel da Bíblia, né? Daquele pastor que larga as 99 e vai pegar a que estava perdida. Ele fez isso comigo. E ele falou comigo assim, olha, se até hoje você não tinha um pastor e não tinha uma igreja, hoje você tem. E ali eu comecei a me unir a Ele em amor no Senhor. Eu creio que desde o meu ventre, por isso que a Maite é muito ligada a Ele, né? Que eu creio que no ventre ela já sentiu o amor de pai, né? Do pastor Jorge por Ele, do pai que vai cuidar, né? Como ovelha, né? E hoje ela é muito pegada a Ele, ela não pode ver o pastor Jorge que fala, pastor Jorge, né, muito apegada. E ali eu fui acolhida pelo pastor Jorge, vem aqui na igreja, eu vou te receber, nós vamos orar por você. E eu vim, né? E eu sentada ali, teve um pastor que veio de fora, deu uma palavra para mim e falou e revelou uma coisa muito assim, profunda para mim, né, sobre em relação a também espírito de morte, né? Sobre a minha filha, eu repreendi. Tive um parto complicado, ela quase morreu no parto, ela nasceu prematura, né? Mas, para honra e glória do Senhor Jesus, ela não precisou ir para a UTI. E ali eu comecei a me relacionar com Deus de uma forma diferente. Mas eu precisava conhecer Jesus, eu não conhecia o filho, eu só conhecia o pai. Eu queria conhecer o filho também. E eu não tinha conhecido o filho. E depois de estar aqui, da Maite, né, crescer um pouco mais... eu tive a segunda maior perda da minha vida, que foi a morte da minha avó, né? Ela morreu de câncer, tem 1 ano, mas eu falei assim, Jesus, se ela morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Mas Deus ministrou meu coração e falou assim, agora é com você. Ela fez a parte dela até aqui, ela te sustentou em oração, Deus usou muito a vida dela para você, mas agora é com você. E eu já estava aqui, eu comecei a participar do ministério. Aí foi onde eu descobri que eu cantava, que até então eu não sabia, porque eu era uma pessoa muito, né, tímida e tal. E eu descobri que eu cantava, eu acho que eu canto, né? Descobri que eu cantava e eu comecei a participar no centro de louvor. Só que a morte da minha avó me mexeu muito comigo. E eu fiquei muito triste mesmo. Eu falei assim, eu não sei se porque eu tinha vindo aqui falar, né, testemunhar que ela tinha sido curada e depois voltou o câncer e ela morreu. Eu falei assim, meu Deus, como assim? Como que as pessoas vão me olhar desse jeito? Que Deus é esse que cura e depois mata? E foi onde eu falei assim, quando passar o final do ano, que foi o ano passado,
eu vou entregar o ministério e vou ficar só de cadeira. Mas quando Deus chama e você aceita o chamado, não foge não, porque Ele te pega. Se você não for pelo amor, você vai pela dor. E foi onde eu tive a minha maior experiência com Jesus. Foi quando eu fui parar no hospital. Foi quando eu tive uma complicação na minha vesícula, que eu quase morri. O médico falou que você vai morrer. O que acontece? A vesícula tem 2 canais, né? E eu tinha pedra na vesícula. E 2 pedras foram para um canal chamado do colédo, né? Esse canal vai para o rins, vai para o fígado. Então, se a pedra fosse para lá, infeccionaria tudo. Mas ele já estava infeccionado porque ele travou o canal. Só que não tem como essa pedra passar no canal de uma pessoa jovem. Porque o canal da pessoa é da grossura de um fio de cabelo. Só quem tem um canal mais largo, que passa uma pedra de 2 centímetros, é quem tem uma idade acima de 60 anos. Olha o que Deus faz para a gente poder voltar, né? Deus faz isso aí, até no impossível na questão da doença. E eu falei assim, meu Deus, mas como que isso pode acontecer, médico? Eu não sei como aconteceu isso. Mas se você não fizer uma cirurgia de CPRE e tirar essa pedra daí, você não vai ficar, não te dou 15 dias. Eu já estava da cor de cenoura. Quem foi me visitar lá viu como é que eu estava, da cor de cenoura. Eu chorava o tempo todo. Eu falei assim, meu Deus, por que eu estou aqui? E quando Deus falou comigo sobre isso, tenha responsabilidade nas coisas que eu te chamei. Porque eu não te chamei para você brincar comigo no meu ministério. E ali eu fui muito ministrada com Deus em relação a isso. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também cobra. E Ele cobrou muito de mim essa questão de largar tudo e ir embora e ser, como assim? Você pode fazer? Como você pode fazer isso? E aí quando eu fui liberada do hospital, o médico falou assim, olha, não tem o que fazer, porque estava pelo SUS, não tinha cirurgia, estava sem material. E eu fui para casa e eu chorava muito, falei assim, meu Deus, eu tenho filhos, eu preciso cuidar deles. E aí, depois de uma semana, recebi uma ligação, até do irmão da Sabrina, falando que tinha conseguido a minha cirurgia. Aí eu fui fazer a cirurgia, aí o médico falou comigo, olha, essa cirurgia é bem complicada, a gente vai fazer pela boca, mas eu posso perfurar um órgão, porque eu não vou estar vendo. Mas, de tudo, se der ruim, você vai para a UTI. Eu falei assim, meu Deus, eu não posso morrer. E aí, a cirurgia foi feita, foi em 1 hora e pouca, eu consegui fazer, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui tirar a pedra do canal. Por que eu estou contando isso tudo para vocês, dessa minha história? Eu não sei, às vezes até aqui, o que tem te feito parar, né? Qual foram as feridas que causaram em vocês? Eu sei que em mim foram muitas. Mas a gente tem um Deus que cura todas elas. Eu não sou melhor nem pior que ninguém, né? Eu não sou forte, não. Eu ainda tenho as minhas limitações. Hoje eu entendo para que Deus me chamou. Eu consegui conhecer o Jesus. Hoje eu tenho um relacionamento com Jesus surreal. E hoje eu entendo que não importa quem você foi, quem você é, o que te aconteceu, Jesus te ama independente de qualquer coisa. Mas a gente precisa ter responsabilidade naquilo que você se propõe a fazer. Se você tem um chamado, se você se propõe a ser do Senhor, seja firme, mas apesar de tudo, conheça o Jesus. Porque eu conhecia Jesus de falar, eu não tinha experiência com Ele. E hoje eu entendo, hoje eu conheço, hoje a gente tem uma ligação muito forte. Até minha filha, às vezes, me acompanha nos meus íntimos com Jesus. E tem jeito para todo mundo, teve jeito para mim, tem jeito para você também. Eu quero chamar o Júlio para ministrar um louvor aqui. E, se o pastor permitir... assim como Deus fez na minha vida, não sei, o que causou em você o meu testemunho, talvez não causou nada. Talvez foi mais uma, né? Mais uma pessoa que foi ferida, mais uma pessoa que Deus feriu, mas Deus curou. Talvez você pensou assim, poxa, eu também me feriram assim também. Eu também fui ferida assim.
me agrediram. Eu não tive meu pai, eu não tive minha mãe. Eu fui filho de pais órfãos. Eu fui órfão de pais vivos. Eu não tive amor. Eu não tive compaixão. Eu não tive um pastor. Eu não tive um irmão para me ajudar em oração. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te falar que Ele está aqui. Ele quer te mostrar tudo isso. Ele quer ser tudo isso para você. Ele quer ser seu pai, seu pastor, seu amigo, o seu pai, a sua mãe, o seu primeiro amor. E eu queria que os irmãos assim se levantassem e colocassem diante do Senhor a sua vida. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, pela escuridão da noite, Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, irmão. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você, meu amado. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, pela escuridão da noite, Apaga o seu Ele passado apaga hoje. o teu Ele quer te curar hoje das e não feridas. desiste Em nome de de Jesus. você. Levanta sua mão e adora Ele. Ele não desiste de você. Ele se Importa com você. Ele seu caminhar. Nunca vi amor tão grande. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Você, Ele não desiste. 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 Aleluia. Não importa pra onde você foi, pela escuridão da noite, Ele apaga o teu e não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. Ele se importa com você, Ele Compreende Ele seu compreende caminhar. seu caminhar. Amor tão grande assim. Ele não desiste de Você, Ele se importa. com você. Ele compreende seu caminhar.
Ele não desiste, amados. Não importa o que você faça, não importa para onde você vai. Ele não desiste de você. E eu quero, em nome de Jesus, te fazer entender que nada do que aconteceu, nada do que te causaram, se você caiu, se você se levantou, se você caiu de novo, Ele continua te amando. Não deixe que as suas feridas te façam ficar cegos ou surdos daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus fez lá na cruz, que Jesus fez na cruz. Ele também foi humilhado, ele também foi espoteado, ele também foi crucificado, ele nu, né, pastor? Nu. Mas ele fez por amor. Nada mais justo do que a gente devolver esse amor a ele. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que bênção, né, querido? Você senta, por favor.